A Escola Judicial, a EJUG, criou um projeto por meio de uma portaria, que é o Diálogos Institucionais, o Judiciário e o Desenvolvimento Socioeconômico. E esse projeto tem o objetivo de construir ações voltadas à superação das desigualdades sociais, regionais e de gênero. E hoje a gente recebe aqui no nosso podcast os juízes, a doutora Marina, o doutor Gabriel, e a gente recebe também o Eduardo. O Eduardo, ele é membro da Coordenação Nacional do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, e a gente recebe também a Geisa da Silva, que é recicladora, para um bate-papo com a gente. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de todos. Doutor, então a EJUG criou, por meio de uma portaria, esse projeto que é o Diálogos Institucionais, o Judiciário e o Desenvolvimento Econômico, para poder construir ações voltadas à superação de desigualdades sociais, regionais e de gênero. E o primeiro grupo de estudo é voltado à população em situação de rua, detectando aí a situação de analfabetismo, de baixa escolaridade. Como que tá? O que vocês estudaram até o momento? Então, o nosso grupo tinha o foco inicial voltado para a educação. Só que nós partimos de um pressuposto diferente. O nosso princípio básico, desde que a gente começou, é a escuta da população em situação de rua. A gente gostaria, ou a gente desenvolveu um trabalho inicial de visitas, não apenas no Centro Pop, mas em todos os bairros de Goiânia, conversando com várias pessoas, ouvindo essas pessoas, para que a gente pudesse compreender qual é a situação dessas pessoas, por que essas pessoas não têm, às vezes, condições de estudar, o que falta, o que funcionaria para essas pessoas, o que não funcionaria, se elas teriam interesse em estudar, se elas não teriam. Então, o nosso primeiro objetivo foi esse, e a gente descobriu que a educação em si, ela de fato é necessária, é um caminho para se conquistar os seus direitos, mas que ela tem todo um aspecto assim, múltiplo na vida dessas pessoas. Todos os outros direitos ou vários outros direitos que elas precisam envolvem ou são necessários, é um conjunto para que elas possam ter condição de estudar e de se desenvolver nessa área. Então, esse é o nosso trabalho, inclusive estudando vários projetos que já estão em andamento para que a gente pudesse ver o que funciona para eles no seguinte sentido: não um ensino regular, um ensino que vá até eles, um ensino que ofereça condições de horário, de aprendizado diferenciado. É tudo isso que a gente está estudando com o intuito de formar um projeto que a gente possa, de fato, oferecer uma política que seja efetiva, que funcione para eles e que tenha um caráter mais perene, não aquela política que, por fim, acabe não tendo uma adesão e acabe se perdendo com o tempo. Esse é o nosso objetivo e o andamento atual do nosso trabalho. Doutor Gabriel, que é também um dos coordenadores desse projeto, o que mais chamou a atenção do senhor nesses diálogos até o momento? Essa especificidade de como a educação tem que ser realizada, né? Eu trabalho com o tema desde 2023, quando fui no primeiro encontro em Recife, relacionado à Resolução 425. Todo esse trabalho de escuta da população em situação de rua mostra que todo projeto, primeiro, precisa ouvir a população em situação de rua, e não é um projeto comum como nós estamos acostumados. Nós precisamos olhar, fazer o atendimento integral. A resolução fala sobre acesso à justiça. Então, toda política do Poder Judiciário em relação à população em situação de rua deve realizar um atendimento integral. A resolução fala sobre o acesso à justiça, como tornar a justiça acessível a todos e principalmente a população em situação de rua. A educação, esse projeto da EJUG, por meio do alfabetismo e do conhecimento, permite o reconhecimento da sua própria dignidade. A pessoa em situação de rua, ao conhecer a educação, e eu espero que consigamos tirar do analfabetismo uma grande parte e também desenvolver o conhecimento, entenda esse seu papel como ser humano, um ser humano com dignidade. A gente fala que o ser humano tem dignidade, não é um fim em si mesmo, então ele não serve a outro propósito, ele serve para ele mesmo. Então, a partir do momento que reconhece sua dignidade, reconhece seus direitos e assim possibilita que acesse a justiça, que vá buscar a justiça perante o Poder Judiciário. E a educação é uma das formas, porque a partir do conhecimento há um reconhecimento como pessoa.
A gente estava até conversando antes e o Eduardo falando que tinha passado um filme na cabeça dele, lembrando da história dele, que é uma história que foi muito influenciada pela educação. Se você puder compartilhar aqui com a gente, Eduardo, como que foi essa história modificada pela educação? Com certeza. Bom, foi, né, um acesso no momento que eu estava, né, desajuste, assim, vínculos familiares interrompidos, sem autoestima, um tempo sem estudar. E como a gente entende que a situação de rua é esse processo onde o sujeito entra em desequilíbrio ou desajuste nas diversas áreas da vida, e esse ressignificar foi pensado de responsabilidade de todas as políticas que compõem nosso sistema público brasileiro. Política de saúde, de educação, de habitação, de moradia, cultura, esporte, lazer. Entretanto, a educação, ela sempre andou meio ausente de fato disso, tanto nas equipes intersetoriais quanto na multidisciplinaridade que compõe essas equipes, né, no meio político. Olha bem, eu estava nessa situação de rua e despretensiosamente aceitei ele, cheio de dúvidas, cheio de medo, porque há muito tempo que eu não estudava, né, e é de se considerar que nesse processo, que quando você vai chegar na situação de rua, né, quando você vai sair ou ressignificar a sua vida, você é como se estivesse com o seu saco cheio de nada. Você volta como se você já estivesse respirando, né? A sua autoestima, os conhecimentos, os valores que você tinha de vida, de mundo, de tudo, eles simplesmente deixaram de existir. Você está reorganizando tudo isso na sua mente, na sua área social, na sua área profissional, em todas as áreas, com a família. E a educação, ela vem justamente como uma ferramenta muito poderosa nesse sentido de ampliar a sua compreensão de vida, a sua capacidade de comunicação, né? Por exemplo, às vezes você está, principalmente nas áreas mais vulneráveis, até a situação de rua, a violência surge como principal meio de resolver tudo. Vai brigar com uma briga, com uma relação. A comunicação assertiva vai te possibilitar, por exemplo, nesse viés. Você intermediar um conflito, por exemplo, com a comunicação assertiva, né? Enfim, são várias as possibilidades nesse sentido. Eu acho que a educação é, de fato, a política mais potente e mais poderosa, principalmente que tem essa vertente de ressignificar, de ampliar essa visão que às vezes você está na situação de rua, entendendo que você não está acreditando mais em você ou nas possibilidades futuras. E há de se entender que nem todo mundo vai iniciar uma educação, às vezes, nesse contexto da situação de rua, e vai chegar a se tornar um doutor, se formar, mas a partir dela, todos vão ter mais assertividade nas suas escolhas, sabe? Capacidade de se posicionar de maneira mais assertiva. É isso que eu penso, assim. Eduardo, eu posso te fazer uma pergunta nessa linha do que você falou? Você entende também que a educação a ser oferecida para a população em situação de rua, para funcionar, ela tem que ser diferenciada? Não pode ser simplesmente o ensino regular do EJA? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Com certeza. Quando a gente pensa para a polícia em situação de rua, vamos ver o caso da saúde quando foi pensado. Antes a saúde não tinha, foi pensado o consultório na rua que vai. Mas ali, como o sujeito está com as diversas áreas da vida fragmentadas, eu não vou levar só o médico porque ele está precisando só da saúde. Eu vou levar o psicólogo porque está ali, vou levar o assistente social porque ele tem uma questão de documentação ou de justiça, sabe? E várias áreas. Então, quando eu penso na situação de rua e a educação na rua, é nesse mesmo sentido. Eu vou levar o professor, mas também eu vou levar um psicólogo, eu vou levar um assistente social, vou levar um profissional de educação física, todos os profissionais, porque a situação de rua, ele entrou em desajuste nas diversas áreas da vida, na saúde, na educação, na área psicossocial. Então a educação foi uma das áreas, ela está ali, mas ela, por que não vou trazer as outras áreas que vai? Se eu não vou trabalhar só educação, se eu tenho a oportunidade de trabalhar todas. Por isso que o decreto 7.053 é a união de todas essas políticas junto, para chegar e amparar esse desajuste que teve nas diversas áreas da vida, e a partir dali vai pensar. Então a educação vai funcionar nesse sentido, né? De chegar e ser esse ponte e também meio executor nesse processo. Como que você acha que é um formato que poderia funcionar de uma educação que fosse, então, até as pessoas em situação de rua? Por duas vertentes.
Uma seria através de carros, mecanismos criados, né? Carros que pudessem chegar, que tivessem ali embutido 2 mesas, 3 mesas, 20 cadeiras, por exemplo, um quadro, um telão digital ou um quadro, ele chegasse, por exemplo, cada dia da semana ele vai ter 40 minutos em cada ponto, que vai ser uma aula. Um dia vai ser aula de matemática, outro dia de física e tal. Podia criar a grade. Então, nesse sentido, e tantas e tantas horas com os grupos em cada região da cidade e uma bolsa para garantir que ele fosse, né, ter alimentação, alguma coisa assim. E outra possibilidade, não excludente dessa, ou como complemento, ou um celular, que é uma para o cara fazer estudar no celular. Nós temos casos aqui em Goiânia, onde um rapaz em situação de rua, ele ficava na casa no albergue junto comigo na minha época. Ele saiu, vive nas ruas hoje, ele fica na região do Hugo, Hospital Hugo ali, fica naquela região. Ele formou o ensino médio no celular, e era aquele celularzinho, nem WhatsApp tinha, que ele ficava nesse mês. Então, essa é uma possibilidade, criar aplicativo, distribuir no celular para quem for fazer o curso e ele fazer. Então, essas duas possibilidades, não só uma e complemento na outra. Quando que a educação chegou na sua vida? Foi por meio... Queria que você contasse assim, você estava em situação de rua e como que chegou essa oportunidade? Como que foi essa mão estendida até você, esse momento que chegou assim, que foi o... Eu cheguei, eu estava morando numa casa de acolhida, no abrigo. Na época, eu estava, né, falei, vínculo familiar fragilizado, não conversava, e eu tive a oportunidade de um trabalho nos serviços gerais, na limpeza do albergue. Só que, como eu estava ali, já ressignificando minha vida, tinha começado a fazer terapia, estava mudando, parei de ficar a vida louca na rua e ficar mais ali. Então, final de semana, eu não ia para a rua, eu ficava junto com os educadores, passava na cozinha. Falei, não, eu quero trabalhar disso. Eu já estava começando a trabalhar na limpeza, só que para trabalhar daquilo, eu tinha que ter um ensino médio completo e eu não tinha. Foi ali que eu voltei com esse interesse. Falei, opa, eu vou querer. Então, isso é mais uma dica para ter na educação, possibilidades de continuidade depois, não de trabalho, nas áreas, né? Mas aí aquilo me despertou. Então, eu fui indo. Aí, quando eu entrei no EJA, já comecei nessa questão do movimento, e aí eu precisava trabalhar, ia casar, aí conheci o doutor Adriano Henrique Christian, fui trabalhar na Defensoria Pública da União, terminei o ensino médio no EJA, fui fazer estágio no Senai para poder arrumar um emprego na Defensoria Pública da União, e foi só indo. Depois passei no concurso público e foi só através da educação. Ou seja, minha vida, que estava assim, ela ressignificou-se numa proporção imensurável. E não tem dúvida que a educação foi uma das que mais contribuiu, não só por essa questão. Veja bem, há 10 anos atrás, nesse momento que eu estava indo nas ruas, né, quando eu fui na primeira reunião, a minha psicóloga que me levou, a psicóloga que cuidava de mim. Não, Eduardo, fala aí tudo, você fala, conversa aqui. Eu não tive coragem de falar. Eu escrevi num caderno, entreguei para ela, ela leu para mim. Aí lá para a segunda, terceira vez que eu fui, eu consegui ler o que eu tinha escrito, né, escrevendo. Há um tempo que eu fui começar a falar. Hoje, por exemplo, eu viajo, chegando assim, vem aqui falar na palestra. Mas foi esse processo da educação, de ter voltado para a sala de aula, de ter conversado no recreio com os amigos, tudo isso, sabe, que mexe com a gente, que é essa capacidade de comunicação. É ali, nessa interação de grupo, de tudo, sabe? Acho que é isso. Você considera então também que você teve pessoas que acreditaram em você e que isso fez diferença na sua vida? Sem dúvida alguma, assim, eu acho que mexe muito com esse processo, assim, né? Porque você já vem de um processo, por exemplo, você tem passagem da polícia, você ingressa no sistema prisional. Ninguém acredita mais em você. A sua família não acredita mais em você. Ninguém. Sabe? É muito difícil, até mesmo você às vezes acreditar em você. Muito mais fácil você seguir naquela conduta que você está. Só que essas coisas vão acontecendo de forma muito gradativa, lenta, mas vão acontecendo. E esse pinga, chega um tempo que fala, peraí, mas realmente é possível para mim. Então, foi muito nesse sentido. Que é algo muito interessante que a gente fala, que até o Dr. Gabriel pontua, que quando ele foi passar no concurso para juiz, uma das coisas que mais fez ele acredita que fez ele passar foi foi um colega, né, doutor magistrado também, que falava que ele ia passar. Eu falo, repito todo mundo, quando às vezes você não acredita em você. Alguém acredita e essa pessoa repete. E ela começa a repetir e você começa a acreditar.
E se você começa a acreditar, você começa a fazer. Em todas as políticas, pelo menos todos os pontos que eu trabalho no tribunal, é sempre assim. Acreditar na pessoa e com o tempo ela vai acreditar nela. E eu acho que esse projeto da educação tem isso. A partir do momento que a gente está lá, não só os educadores, mas os juízes estão lá. Sim. Tem um desembargador muito importante, assim, e com um conhecimento enorme, olhando nesse ponto. E muito humano também. Tema, e tem um momento que ele vai aproximar dos alunos. Isso é uma referência que hoje vocês não têm. Eu acho que com o tempo, acontecer essa referência, algo vai mudar em vocês. E vai mudar na população em situação de rua. E ela vai chegar a um ponto, eu disse que seria uma forma de se reconhecer a sua dignidade. Que é isso que é importante. Quando você acredita, as pessoas reconhecem a sua dignidade e vão atrás do direito. O judiciário é um lugar de proteção de direitos. E isso é uma forma de você realizar a justiça, é fazer a pessoa entender que ela tem direito. Exatamente. E esse é o ponto principal. A educação é um caminho, mas o ponto principal é a dignidade da pessoa. E a Geisa, que está aqui também com a gente, ela é recicladora, ela vive em situação de rua. Queria que você contasse para a gente, ela também relata isso nas redes sociais online. Queria que ela relatasse para a gente também como que é essa realidade sua nas ruas, Geisa. O que você mais sente dificuldade, presencia de dificuldade dos seus colegas no dia a dia? O que vocês mais passam de dificuldade mesmo e gostariam de mudar a realidade de vocês, que fosse mudar? A dificuldade que a gente mais passa é sim o olhar do ser humano, né? Olhando para você com desprezo. Que o povo olha para a gente com desprezo. Você tá, eu reciclo, o povo olha para mim com desprezo. Aí muitos lá não sabem ler, não sabem escrever. Aí ela chegou com essa ideia lá, eu passei para o povo, muitos ficou animado. Só que lá tem usuário, né? Tem pessoas em situação de rua que não tem nada, né? Aí eles pensam assim, tá, nós vamos estudar, mas nós não tem uma casa. Aí ela falou assim, nós vem, deixa os papel. Aí eles falaram assim, mas aqui some tudo, como é que nós vai fazer as tarefas? Aqui some tudo, que a roupa da gente some, como é que nós vai guardar as tarefas? Não tem como. Só isso mesmo. Mas o que você acha que a educação ia impactar na sua vida? Na minha, eu acho que eu até tentei terminar, né? Mas só que a situação que veio, de minha família e tudo, eu fui pra rua e tive filho. Meu sonho era ser promotora, mas hoje eu não sonho mais, né? Mas impactar muito. E tem muitos lá na rua que sonham nisso também. É muito triste. Algumas pessoas passam lá perto do ponto de ônibus e falam assim, você sabe qual é o ônibus tal? Aí a pessoa, não, que eu não sei nem ler, mas ele passa aí. Só assim que eles falam, porque não sabem, muitos lá não sabem. Geisa, aí você falava pra gente que lá onde você fica não é um local ainda atendido pelo Centro Pop, não é isso mesmo? Não, então lá é longe demais. Lá vocês têm muito menos infraestrutura e menos condições até para frequentar, por exemplo, uma aula, algo do gênero, do que se fosse alguém que tivesse minimamente próximo da estrutura do Centro Pop hoje em dia. Isso é verdade? É verdade que o Centro Pop é muito longe, né? O Centro Pop é longe e não é toda pessoa que vai até o Centro Pop. Falar a verdade, o pessoal vai para o Centro Pop para comer, que eles lá dão comida, a verdade é essa, vai lá para comer. Quando sai do Centro Pop, já não volta mais no Centro Pop, porque não tem mais nada a oferecer. É isso. Aí ela falou do Centro Pop, aí muitos ficou assim, mas o Centro Pop é tão longe, eu tenho que trabalhar, não, acho que não dá não, desse jeito. Ela falou do Centro Pop, aí falou assim, Centro Pop é longe, tenho que trabalhar, tenho que montar barraca, tenho que reciclar para sobreviver, que lá tudo é uma sobrevivência, tudo que a gente faz lá é uma sobrevivência. E você falou pra gente no dia que a gente conversou lá sobre uma série de dificuldades, por exemplo, não ter assim um banheiro para se tomar banho, algo do gênero, para você poder frequentar uma aula, algo do gênero. Fala pra gente dessas dificuldades práticas, além da distância do Centro Pop. Não tem banheiro, se você quiser banhar, você vai para Paranaíba. O banheiro da Paranaíba direto fica fechado, que a prefeitura vai lá e fecha, não sei porquê. E tem a rodoviária também, que 5 minutos é R$17 na rodoviária, pra você banhar. E quando você vai, os guardinhas têm que ficar na sua cola, porque se é morador de rua, os guardinhas vai tudo atrás de você, aí fica lá na porta do banheiro até você terminar. A hora que você termina, eles vêm. É muita dificuldade que tem. E para nós, assim, que é mulher, tem muita dificuldade. Muita mesmo, porque mulher gosta de tomar banho, ter seus trem, né?
Muito difícil mesmo. Você disse que as coisas somem, mas somem por quê? Alguém pega? Alguém pega. Alguém dá? Alguém pega, agora os policiais estão indo lá, pegou tudo nosso. No dia que elas foram, tinha levado minha mochila com tudo, levou a mochila de outros. Qual a justificativa eles falam? O prefeito mandou tirar só as coisas, mas fala assim, pra vocês saírem, mas só leva as coisas. Diz que é o prefeito que manda tirar. Aí vai lá, pega os colchão, aí roupa da gente, documento, a gente atravessa pro outro lado e volta. Aí vem de noite, meia-noite, leva todos vocês, nós fazer o negócio lá e guardar, porque no outro dia, quando voltar, não tem mais. É muito triste, porque não tem mais. Tem que ver que a gente dorme com a mochila, acorda sem a mochila. Não tem como. Aí, tipo, tinha que ir lá, fazer tudo lá, botar as cadeiras, igual o Eduardo falou, fazer as tarefas lá e levar. E na outra semana, vocês trazem outra tarefa e levar. Tipo, cada um com a sua apostila. O que você gostaria de aprender? Eu? Muita coisa. Eu queria exercer em direito. Uhum. Acho que hoje não dá tempo mais não, mas era um sonho, né? Mas hoje não dá tempo mais não. Dá tempo, tem uma Por que não? notícia de uma moça que se alfabetizou, uma senhora, acho que se não me engano, uns 40 e poucos. Eu também queria saber dialogar com as pessoas, eu não sei dialogar com as pessoas. Tipo assim, igual ele falou, ter um diálogo melhor. Igual, os polícias chegam, vaza daqui, não sei o que, não sei o que. Eu queria poder. Não, nós temos a lei, não sei o que, para falar que nós não podemos sair daqui, que nós estamos em situação de rua. Eu queria isso, né? Só manda vazar e a gente sai. Uma coisa que você perguntou, né, que você falar não dá tempo mais. Eu quando eu fui, né, aí terminei o ensino médio, né, aí terminei lá o estágio e fui trabalhando, depois me envolvi com o movimento, fiquei um tempo sem estudar. Depois eu vi que eu ia fazer a psicologia, tá, eu entrei. Só que quando eu fui voltar, veio de novo isso. Falei, nossa, e eu já tava com 33 anos pra fazer. Falei, caramba, eu com 33 anos, nós só deve ter esses meninos de 18, 20, saiu da faculdade, tudo, e eu, velho, nossa, como é que eu vou fazer? Aí, mas eu estava decidido e fui. Quando eu cheguei na faculdade, na minha sala tinha 47 alunos. Da metade dos 47, tinha essa galera nova, tinha saído da faculdade, mas da outra metade eu era o mais novo. A minha melhor amiga, ela estava, naquele ano, ela estava completando 70 anos de idade. Começando o curso com 70 anos. E ela formou. Eu não formei, parei no oitavo período. Ela formou, ela trabalha hoje online, os clientes dela é tudo do exterior, dos Estados Unidos, tudo, ganha um dinheiro, formou, chama Maria Vilma, eu até apresento ela. Ela formou, com 72 anos ela pulou de paraquedas a primeira vez. Sempre achei que idade tem muito a ver com o estado de espírito do que com o físico, assim, né? Mas não precisa ter essa dúvida, sabe? Qualquer hora é tempo. E também tem que ter uma pessoa que acredita na gente, que ele ela formou e trabalha hoje, chama Maria Vilma. Pode procurar no meu Instagram, né? Que tem ela lá, Maria Vilma. Formou com 70 e tantos anos. E outra coisa que eu queria falar, se me permite, quando a gente vai fazer uma matrícula, por exemplo, vai começar em janeiro. Eu vou na escola, faço matrícula, daqui 45 dias vai começar a aula. Eu vou e começo. Já pensaram como que vai ser isso na rua? A rua, a característica principal dela é um público migrante, é cheio, a demanda dele é procurar comida. Logo vai vir, troca o almoço pela janta. Viver o dia de hoje, isso, não é isso? isso? Principal garante que é a sobrevivência. Da pior das condições, a comida tem que ter. Então, isso então, vai estar sempre ocupado. Então, assim, vamos começar a aula daqui 2 meses, por exemplo. Vai ter que, como se fosse significando esse interesse pela aula. Falando, daqui 30 dias vai ter aula, vamos começar para vir. Isso tem uma possibilidade de não irem aquele número. A gente vai querer que vai vir 10. Então, vamos ter pelo menos uma vez por semana ao longo de um mês, ficar vindo, fazendo uma conversa, pensar nessas estratégias, sabe? Achei que fosse interessante. Com certeza, com certeza. E um questionamento nosso, na hora de elaborar o projeto, é sobre a quantidade de aulas na semana. Né? Como seria bom, na sua perspectiva, como pessoa em situação de rua, porque a necessidade da busca do alimento, tem o problema que a gente vai tentar conversar e resolver, da intervenção policial e do município em relação ao pertence de vocês, e essa mudança de local. Então, como você acha, quantos dias da semana, assim, para começar
o projeto seria bom, até começar essa disciplina, né? Porque como muda todo dia na vida de vocês, a disciplina, porque o estudo depende muito de disciplina, né? Como seria bom esse período inicial de adaptação? Vai para mim, eu acho que uns 3, 4 dias para ir adaptando, né? Na semana. Porque o morador de rua está aqui hoje, amanhã ele já não tem, ele já está lá em Campinas. 4 dias é bastante, né? Porque 4 dias vai ter o horário certinho e tal. Aí vocês precisam estar indo para a pessoa se acostumando com aquela ideia, né? Porque o morador de rua. Vocês precisam estar indo, não. Aí é igual a comida que dá lá na Independência. Sabe, todo dia 6 horas, mais de 100 pessoas tá lá esperando, sabe? Todo dia 6 horas tá lá. Aí tem que ir para ir lembrando eles. Pelo que a gente conversou aquele dia, nem poderia ser um quantitativo assim de horas muito longa. Não. Porque você estava dizendo que eles têm privação de sono, tem uma série de limitações. Então, para manter a atenção, teria que ser um período menor de horas, é isso mesmo? Tem que ser um período menor, porque eles passam 3, 4 dias acordados, aí dormem 2 dias. Aí tem que ser um período menor. Umas 2, 3 horas? Porque assim, quando as aulas costumam ser de 50 minutos. E isso tem um motivo. Eu não li o estudo, mas foi o que me falaram. Porque seria o tempo, quando a gente está estudando também até para concurso, fala, estuda 50 minutos, para um pouquinho e volta, né? Porque tem um período de você manter concentrado. Às vezes você consegue concentrar, depende E lembrando que lá usuários, né, alcoólatras, não vão ficar muito concentrados, né? Porque aí uns vão falar que vai ter que trabalhar, que vive para sustentar. Vai ter isso também. Mas eles têm vontade e interesse de estudar? Tem uns que tem, mas o negócio que estudar, eles pensam assim, estudar. Ah, mas se ela vai vir 2 horas, 2h30 eu tenho que ir ali, pegar uma cesta ali, como que eu vou estudar? Mas talvez se eles começassem a acreditar neles, como foi falado aqui, você acha que teria continuidade? Teria. Tem um problema. É porque vocês vão lá e eles vão ver assim, eles estão acreditando em nós, morador de rua, uns povos coitados. O povo tá vindo aqui para dar aula para nós, então nós vamos, né? Tem um ponto também, porque aprender é difícil. Às vezes eu aprendi algo e cada um aprende no seu tempo. Tem várias formas de você aprender, né? E talvez a dificuldade de aprender pode ser um fator desanimador. Eu tenho TDAH, então eu acho que talvez no momento identificar se a pessoa tem algum tipo de condição especial até para dar o tratamento. A gente tem depressão, tem gente lá que fala sozinho. É por isso que eu acho que essa equipe não podia ser só professor, tem que ter. E aí, quando vocês falaram, uma das questões que me veio aqui foi nesse processo de educação, por exemplo, talvez a gente não pensar somente em por exemplo, tanto tempo assim, a gente pudesse ter, por exemplo, 3 níveis de escolaridade, mas assim, para a mesma turma, mas não assim nesse sentido, porque esse processo de desajuste, de desequilíbrio, ele é progressivo. Por exemplo, o cara não começa a beber um carotinho de dia, começa bebendo, daqui tá bebendo daquele jeito, ou usando droga, ou deixando de fazer tudo, ou autocuidado de saúde. Então, essa questão da educação, a ideia é que ela passa a ser uma parte da vida que foi desfragmentada aqui, a essa área da vida. Então, por exemplo, vamos ter aqui uma turma que por exemplo, ela sabe, tem gente que está mais, ela é muito organizada assim na rua, mas ela já tem, lá atrás, só é que ela era assim, não é porque ela sofria muita violência, que ela tinha talvez um companheiro agressivo, então ela demorou um tempo para ela estar assim. Tem gente na rua que ainda está naquela fase, mas ela também merece ter essa educação e ela pode inclusive ser um atalho para ela ter mais rápido esse equilíbrio. Então, vamos ter uma turma que vamos ser 20 minutos por dia, tantos minutos, uma outra que vai estar no estágio 2, que essa vai ser na terça, 40, sei lá, só me ocorreu, de pensar que contemple assim, e aí depois de tanto tempo, essa pessoa vai ter mais interesse em ter trabalhado, passa para essa outra turma que já vai estar, até de fato ela ser inserida na escola. E outra coisa, por exemplo, a saúde, a equipe da saúde e a equipe do SES, que é da assistência na rua, eles não são fixos, nós somos ponte. Nosso trabalho é estabelecer vínculo e ressignificar esse cuidado com a saúde que o cara perdeu. Nos primeiros momentos a gente acompanha até no CARPS, até nos CAIS, numa UPA, mas a ideia é que logo ele comece a ir sozinho da partir de onde ele esteja, entendeu? Essa é a nossa principal. Eu penso que a educação também tinha que ser nessa vertente. Não que a gente vire o tutor, mas que ele logo saia dessa condição e comece a ser de novo cidadão normal e ir para a faculdade sozinho, sei lá.
Geisa, você, além de tudo, é uma blogueira, praticamente uma blogueira. Você mostra a sua realidade nas suas redes sociais, tem muitos seguidores. Você acha que se você voltasse a estudar e tudo mais, e você mostrasse isso, incentivaria outras pessoas que estão em situação de rua e que têm vontade de estudar, vendo ali o seu desenvolvimento? Você acha que isso incentivaria essas pessoas? Certeza que incentivava. Porque lá na rua um tá caído, a gente quer levantar aquele que tá caído. Todo mundo se ajuda muito, né? Eu vi ali, todo mundo compartilha muito, cuida da mesma cachorrinha, não é isso mesmo? É verdade. Mas eu acho que o do estudo seria muito bom para os moradores de rua. Só que precisa, assim, atualizar eles na mente deles, né? Porque eles vê eles no universo, né? A gente precisa atualizar eles. Geisa, você chegou a estudar até que série? Segundo ano. Segundo ano. Aí você parou e não conseguiu voltar mais? Não consegui, não. Mas ainda tem o EJA, né, que o povo fala, ainda tem uma. Vai dar certo, vai conseguir sim. Em nome de Jesus. Eu boto muito meus filhos, levo meus filhos para a escola e falo, vocês têm que ser alguém na vida, não pode ser igual a mamãe, não. Porque eles sabem, né, da minha situação. Eu tenho um de 10 anos que eu falo pra ele, falo a verdade toda. Mamãe é assim, assim, amanhã a mamãe vem aqui, traz um negócio pra você, tá? Aí ele tá, mas tem que estudar, tem que tirar nota boa, vou lá ver o boletim, tá? Aí eu incentivo eles. Porque eu ensino, como o Eduardo falou, é uma construção. Você começa a aprender, algumas coisas são difíceis no começo, depois vão ficando mais fáceis, depois você aprende a aprender. Isso que é uma coisa muito importante, aprender a aprender. E você vai desenvolvendo. Eu nem sempre eu fui como eu sou, a doutora Mariana também. Com certeza. A gente foi, inclusive na nossa carreira também. O Gabriel 5 anos atrás. E a Marina. Então, a gente olha para uma pessoa, a gente acha que ela sempre foi assim, mas ela não. Que ela é pronta, não, ela é construída e é passinho por passinho, né? Tijolinho, tijolinho. Isso. É uma construção. Eduardo é uma prova disso. É muito legal essa história de falar como você chegou ali, como era no começo e como você tem essa visão hoje. Isso é uma aula para todas as pessoas em situação de rua, para ter um incentivo de começar o estudo. Isso é uma história muito... Você imaginava, por exemplo, Eduardo, que sua vida ia mudar assim? Hoje você ia estar ajudando outros colegas também em situação de rua? Não, na verdade não, nem um pouco. Na verdade não pensava que ia ser capaz de nem me ajudar assim a mim mesmo, né? Acho que a situação de rua, o sistema que a gente tem da forma que ele está imposto, né? A forma, as camadas sociais que a gente tem, todas essas questões, elas são muito massacrantes, sabe? Elas são muito arrebentadoras, assim. Quando eu falo que a gente está nesse processo e sai como se estivesse com o corpo cheio de nada, como se estivesse com um vazio imenso, né? É como se você chorasse e ninguém vê a sua lágrima, sabe? Você solta, vi um vídeo nisso. Então, a rua, ela acaba com o seu sonho, acaba com a sua autoestima, acaba com a sua esperança, né? E quando você está nessa ponta, aí você não está muito acreditando. Eu estava numa fase que eu achava que queria suicidar mesmo, assim, não estava querendo mais, não acreditava em mim, família, e de repente começo a andar, assim. Primeiro essa educação popular, quando a gente fala de pessoas para acreditar na gente, né? Eu acho que é essa troca de pessoas que às vezes não só está precisando de dinheiro nem nada assim, mas que olha no seu olho de verdade e fala, não, vamos lá, é possível, acredito. Isso já dá uma mexida, né, tudo. Então hoje o meu direito eu aprendi nesse processo da educação, tanto a educação popular desse espaço, como das outras áreas. Eu poderia falar de várias outras vertentes aqui, mas a educação, de fato, ela é muito rica nisso, sabe? Ela amplia o seu olhar, aquilo que você acredita como verdade, como valor, né? Ela vem cá e te faz refletir, opa, peraí, mas às vezes você está se sentindo muito culpado por escolhas que você fez lá atrás, sabe? Que se desdobrou naquela situação de rua. A educação, opa, peraí, mas naquela época, porque eu era jovem, eu não tinha essa experiência, eu não tinha essa interpretação das coisas. Opa, hoje eu posso escolher diferente, porque na educação isso ampliou aquilo, entende? Então, para mim, esse é o principal mecanismo da educação, sabe? De ampliar, de nos tirar a limitação que a gente é conduzido nesse sentido.
Essa conversa foi muito interessante, várias informações. E só quero frisar assim, a importância desse projeto para resgatar as pessoas e resgatar a sua dignidade. Que as pessoas em situação de rua se conheçam como sujeitos de direito. Porque o judiciário precisa ser acessível a todos. E se você não sabe que você não tem direito, você não procura o judiciário. O judiciário não pode ser restrito. A justiça é ampla, porque é um direito constitucional de todos. E a gente tem muita esperança que com a educação a gente consiga tornar o acesso à justiça amplo, efetivamente amplo. Né? Até porque, como a gente falou aqui, cada passinho é um passinho e a gente vai construindo em cada degrau, né, Geisa? Sim. Em nome da EJUG, então, vou fazer os agradecimentos à doutora Marina, ao doutor Gabriel, ao Eduardo, à Geisa e convidá-los sempre que quiserem para um próximo bate-papo. Perfeito. Também vou aproveitar o ensejo para fazer um convite, até esqueci. No dia 4 e 5 de novembro, que a gente vai ter nossa formação de base, que é uma educação popular, mas eu quero convidar vocês, doutor Gabriel, doutora Maria, para estarem lá conosco em uma aula. Vocês podem dar uma aula, nem só para falar isso aqui, mas colocar na programação uma aula do TJGO lá, ou do Diálogos Institucionais lá. Sim. Eu vou fazer o convite aí. Pode fazer, a gente Pode fazer.